Fala pessoal, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo aqui para trazer um ensino da palavra de Deus e que Cristo colocou dentro do meu coração, foi as bem-aventuranças, né, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, que vem falando assim: quando Jesus Cristo ele subiu um monte e viu uma grande multidão, ele passou a ensiná-los, e falando assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu gostaria já de colocar um contexto aqui, porque Lucas, no capítulo 6, versículo 20, ele fala: bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino de Deus. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer: o que é um ser humilde de espírito? Ser um humilde de espírito é aquele que se inclina à vontade do Espírito de Deus, aquele que se inclina à vontade de Deus. E o pobre de espírito, esse pobre de espírito que Lucas está falando, não está falando das coisas materiais, mas sim das coisas espirituais. Quando a gente é pobre de espírito ou humilde de espírito, né, nós temos a necessidade de Deus em nossa vida. Então, pobre de espírito ou humilde, né, de espírito, né, pobre de coração significa não pertencer a nós mesmos, mas pertencer a Deus, porque todas as coisas que temos a confiança em Deus. Porque tudo que temos não é nosso, e sim de Deus. Por isso, tratamos aquilo que nós temos não como nosso, mas sim das coisas de Deus. Se nós, né, pegar o contexto, algumas pessoas são pobres, né, materialmente, mas não são pobres de espírito, porque não são humildes, não esvaziam seus corações para as coisas das coisas materiais. Então as pessoas são pobres materialmente, mas os seus desejos, né, a sua inclinação, as coisas que elas se apegam aqui nessa terra são as coisas materiais. E os pobres e humildes de espírito, as coisas que eles se apegam, né, são as coisas de Deus. Olha só o que Tiago, no capítulo 2, vem dizendo, versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Então, a gente vê que Tiago está falando que Deus escolheu, né, para o mundo, Deus escolheu, né, para o mundo são os pobres, para serem ricos em fé. Então quer dizer, os pobres, né, ele tem a sua confiança em Deus, e Deus ele se agrada dos pobres de espírito, porque ele deixa Deus trabalhar. Então, os pobres de espírito deixa Deus manifestar o seu poder na sua vida. Olha só o que vem dizendo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Né? Ele escolhe os pobres para confundir os que são. Olha o que vem dizendo aqui. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, assim, né, a gente vê pessoas, né, que são soberbas de espírito, com o seu ego, né, às alturas, humilhando, como o Tiago vem dizendo, né, humilhando os pobres, aquelas pessoas humildes que colocam a sua confiança em Deus. Porque todas as coisas, como eu expliquei no início, não são nossas, mas sim de Deus. Porque a gente entende que os pobres de espírito têm a sua confiança em Deus. Então os pobres de espírito, ele tem a gratidão em Deus, porque sabe que é Deus que tem o sustentado em tudo. No seu levantar, no seu deitar,
o caminhar de cada dia, o simples fato de estar bem, de estar vivo, tenha confiança em Deus, porque sabe que Deus é o dono de todas as coisas. Então, acaba não se apegando às coisas terrenas, mas se apega às coisas que vêm de Deus. Por isso que Deus fala, olha, não se apegarem às coisas terrestres, né? Porque aqui a traça e a ferrugem corrói, né? Se apegam às coisas que vêm de Deus, às coisas que vêm do alto, aonde que o ladrão não rouba, aonde que as traças não corroem, né? Aonde que a ferrugem não destrói. Então, assim, Deus ele sempre pede para que a gente possa ser humilde e pobres de espírito, para que o seu poder se manifeste em nossa vida. Olha só o que vem dizendo, 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículo 29. Olha só, lendo aqui. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, quer dizer, ninguém vem se gloriar falando das suas obras, daquilo que ele faz ou deixa de fazer diante da presença de Deus, porque se nós fazemos a obra, não é por nós mesmos, mas sim pela manifestação de Deus em nossa vida que nós conseguimos realizar algumas coisas. Algumas pessoas possam falar, eu conquistei pelo meu braço, eu conquistei porque sou forte, eu conquistei porque estudei, mas quem te dá a inteligência, quem te dá a força é o próprio Deus. Então, por isso entendemos que é Deus o centro de todas as coisas e vem de Deus todas as coisas. Olha só o que vem dizendo Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Então, quer dizer, você não consegue ser salvo sozinho. É dom de Deus. Então, quer dizer, a salvação é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quer dizer, não é pelas obras que a gente vai ser salvo, não é pelas obras, né, que a gente vai conseguir algo diante de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quer dizer, Deus ele quer que a gente anda, né, na perfeição dele, né? Deus ele quer que a gente anda em seus caminhos, né, em suas obras, para que a gente possa ser humilde, né, de espírito, para que a gente possa entender que todas as coisas são de Deus, todas as coisas vêm dele e todas as coisas é para ele, que tudo aqui nessa terra um dia vai voltar diante de Deus. Meus amados, eu vou ficar por aqui no momento, é uma rica lição, né? Eu vou reduzir esses vídeos, né, falando aqui o que é ser humilde de espírito. E amanhã, se Deus permitir, gravarei mais vídeos, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. E nós estamos orando pelo nosso Brasil, porque a igreja não para. Deus abençoe a todos.